Bom, meus irmãos, hoje nosso primeiro encontro aqui nessa nova fase, né? Aqui desse trabalho aqui com os homens. Eu planejei um monte de coisa. Planejei da gente projetar aqui, mostrar para vocês como é que vai ser o nosso cronograma do ano, mas eu não consegui fazer o que eu queria fazer a tempo. A gente vai estar se comunicando em breve do que a gente vai fazer, mas a nossa ideia dos estudos vai continuar. Alguns me perguntaram, né, João, vai manter aqueles grupos que a gente fazia de estudos? A gente vai continuar com essa dinâmica. A gente não vai fazer o estudo todos os encontros nossos. O que eu planejei para esse ano foi da gente fazer 4 encontros aqui de pregações, como a gente vai fazer hoje aqui a primeira pregação, e 4 estudos baseados nessas pregações. Então a gente vai ter sempre uma pregação e um estudo, intercalando pregação e estudo, e aqueles pequenos grupos que a gente se reunia aqui para discutir, para falar de uma forma mais informal, mais liberada aqui, no período do nosso culto, né? Então, para quem me perguntou, a gente vai seguir com os estudos sim, só não vai ser todo mês como a gente fazia anteriormente. E outras coisas que a gente vai se comunicando aí, confraternizações, a gente está planejando algumas coisas para esse ano, e eu sei que vai ser bênção aí para o nosso ministério. E agora, irmãos, eu queria pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Como eu disse, hoje a gente vai fazer o formato de pregação mesmo, como a gente está acostumado aqui na igreja. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. E aí sim, agora eu peço para que você se ponha de pé para a nossa primeira leitura da palavra de Deus, como é nosso costume aqui na igreja. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, é a nossa leitura de hoje. Vamos ler todos juntos? Conseguimos ler? Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço por essa leitura e te peço para que o Senhor fale conosco, como nós dissemos aqui antes da oração. Que saiamos daqui transformados, Senhor. Que saiamos daqui encorajados pelo Senhor, para viver a vida que o Senhor dispõe para nós, Senhor. Para viver a vida que o Senhor planejou para nós, Senhor. As boas obras que o Senhor de antemão planejou para nós. Que possamos viver nelas, ó Pai. Que possamos olhar para elas, ó Deus, com desejo. Que o Senhor nos dê olhos e ouvidos espirituais atentos para o que o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar? Meus irmãos, meus amigos, para que servem os heróis? Alguém podia responder isso? Herói serve para um monte de coisa, né? Mas para que serve um herói? Pensa naqueles heróis lá da época que você era criança, né? Você tinha algum herói? Qual era o seu herói lá da sua época? Vou perguntar para alguns aqui, alguns mais cabeças brancas aqui, deixa eu ver. O herói, Kleber, da tua época? Superman de clássico, né? Acho que todo mundo tinha o Superman como memória. Mas quem? Fala um herói aí, da antiga. Chapolin? Chapolin Colorado. Mais algum? Fala aí um que eu não conheça. Spectroman não conheço não. Spectroman? Olha lá, um lá fez o símbolo, aí você não conheço não. Mais um antigo? Mais algum antigo? Mais algum herói da Ultraman? Mas quem? Zorro eu peguei um pouquinho. Como é que é? Robô gigante. Galera tá voltando aí. A gente vai lá nos primórdios, né? Vamos chegar em Davi, vamos chegar em Abraão. Gente que tá voltando. Meus irmãos, para que servem esses heróis? Para que esses heróis servem naquela história ali que é contada, seja no filme, seja no desenho? Eu tenho os meus heróis lá da minha infância também, né? Tinha o Homem-Aranha, o Superman, como o Kleber falou, e tantos outros, né? O Super Choque, para quem é mais novo que nem eu, né? Tinha o Super Choque. Super Choque também é.
Pessoal de 30 para até 30 aí vai lembrar do Super Choque. Mas quem? Mais algum? Fala um recente aí. Capitão América, Homem de Ferro, né? Esses também são antigos? Então, mas a molecada conhece também, ó. A galera dos adolescentes conhece também, ó lá. Os Vingadores, né? Os Vingadores. Meus irmãos, esses heróis servem para quê? Esses heróis, entre tantas coisas que a gente pode falar, eles servem para inspirar a gente, né? E para inspirar quem está ali ao redor deles. Porque um herói nunca está num contexto de paz. Um herói sempre aparece num contexto de conflito. Gotham City era um caos, né? É a pior cidade do mundo. Aí fazia sentido ter o Batman. Se fosse um paz e amor tremendo, não ia ter Batman ali, né? Se fosse uma cidade clara, sem máfia, sem perseguição, sem nada, não ia ter de corrupção, né? Não ia ter motivo de ter o Batman ali, de ter o Superman lá na cidade dele. Os heróis servem para inspirar outras pessoas. Entre muitas coisas que eles servem, né? Eles servem para combater os inimigos, eles servem para levar paz para a cidade, mas principalmente para inspirar outros. Esses heróis estão ali, naquele contexto, no desenho ou no filme, para que outras pessoas olhem para ele e digam: alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa se levantar contra o que está acontecendo, porque senão nada vai mudar, né? Se não tivermos um herói para nos inspirar e levar outros para seguirem o mesmo caminho, e aí em vez de um vão ser 2, depois são 4, depois uma cidade inteira, quem sabe, inspirada por aquela figura. Os heróis dos quadrinhos são assim, os heróis dos desenhos são assim, e os heróis da vida real são assim. E a minha segunda pergunta para vocês é: você tem algum herói da vida real? Alguém que você se inspira mesmo? Não um herói do quadrinho, não. Um herói da tua vida, que você fala assim: esse é meu herói. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um familiar, quem sabe. Pode ser um pai, Robson falou ali, né, o seu pai. Mas alguém pode falar um herói da vida real? Pode falar em voz alta aqui? Essa é mais difícil, né? Gilvan falou minha mãe. Aí é demais, né? Pai, mãe, talvez um avô, talvez um tio de criação. São homens que nos inspiram. São pessoas que nos fazem seguir o exemplo. Que nos fazem seguir ou nos inspiram a seguir um caminho diferente. Falam: olha, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que imitar essa pessoa aí. Esse é o meu herói, essa é a minha inspiração. Eu tenho alguns heróis também. Poderia falar de alguns aqui para vocês. Eu pelo menos separei 2 para eu falar aqui. Entendam, irmãos, a caminhada cristã, segundo o autor de Hebreus aqui, segundo Paulo, segundo outros autores aqui bíblicos, ela é uma caminhada muito árdua. E todo mundo compartilha disso aqui, todo mundo sabe disso, né? Viver com Jesus não é uma vida fácil, não. O que Paulo disse lá no finalzinho da sua vida? Ele falou: combati o bom combate, completei a carreira, a corrida, guardei a fé. Combateu o combate como se fosse uma luta. Ele está prestes a morrer e está dizendo: eu venci essa luta. Eu consegui chegar até o final da linha de chegada dessa carreira, dessa corrida. É um esforço tremendo. Não é uma vida fácil. Seguir a Jesus não é uma vida fácil. Não é uma vida para qualquer um. Não é a gente decidir: amanhã eu aceitei Jesus, eu vou viver minha vida como eu vivia antes. Está tudo certo, eu só disse que aceitei Jesus. Todos nós aqui sabemos que não é fácil seguir a Jesus. Alguém discorda disso? Não é fácil ser cristão, principalmente na sociedade que nós vivemos. E se não é fácil, e a vida é uma luta, e a vida é uma corrida, nós precisamos dessa inspiração. E é sobre isso que o texto de Hebreus aqui fala. Ele está dizendo: vocês precisam correr essa carreira, essa corrida, porque essa vida é difícil, mas vocês precisam se livrar do peso e do pecado que atrapalha vocês nessa corrida, se inspirar e continuar seguindo firmes no caminho que Deus colocou diante de vocês. Porque Deus tem um caminho para cada um de nós aqui. Deus tem um propósito. Olha que coisa clichê de se falar, né? Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Clichê, mas verdadeiro. Deus tem um caminho para cada um de nós aqui. Ele escolheu uma vida para que a gente viva essa vida. Ele separou essa vida para nós, com a esposa que nós temos, com a família que Ele nos colocou, na igreja que Ele nos colocou, no trabalho que Ele nos deu. Ele tem um jeito para a gente viver cada esfera dessa vida que a gente tem.
E viver do jeito que Deus quer que a gente viva é difícil, é árduo. Paulo vai dizer, eu combati o bom combate, eu lutei, meu irmão. Eu lutei, eu botei minhas luvas e lutei, e eu consegui vencer. Eu completei a carreira, eu completei essa corrida. E eu guardei a fé. Eu mantive minha fé até o final da minha vida. Foi o que Paulo disse. Para que servem os heróis, então? Hebreus capítulo 11, se você olhar aí na sua Bíblia, vai contar sobre os heróis da fé. Vai falar sobre figuras do passado que servem de inspiração. Que tiveram fé no Messias, que tiveram fé no Deus e na sua promessa, que demonstraram fé na sua caminhada e que conseguiram obedecer, que conseguiram cumprir o seu objetivo e que conseguiram cumprir alguns propósitos que Deus tinha diante deles. Dá uma lida comigo aqui, Hebreus capítulo 11, um pouquinho antes do que a gente leu, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado. Porque antes de ser levado, obteve testemunho do que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé Sara. E ele vai contar aqui a história de alguns desses heróis da fé. Pela fé, eles não viam o que ia acontecer, mas eles criam no que Deus tinha dito. Deus falou que ia cair um dilúvio, Noé creu e pela fé ele conseguiu vencer. Deus falou para Abraão que por ele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele não conseguiu ver isso porque ele era muito velho, a sua esposa era muito velha, mas ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça, a palavra de Deus vai dizer, né? Isso justificou ele, porque ele acreditou, mesmo sem ver. E ele vai contar o exemplo de vários heróis ali. Para que servem esses heróis aqui, meus irmãos? Esses são os heróis aqui dos quadrinhos. Esses são os heróis do nosso livro, da história. Nós não temos só esses heróis para nos inspirar, mas nós também temos os heróis da vida real. E sobre esses foi o que eu disse, que eu separei 2 exemplos aqui, eu poderia ter separado 20. Dos meus heróis pessoais. Tinha um que era pagodeiro. Vocês sabem quem era o pagodeiro? Que tinha uma vida de sucesso. Que teria uma vida de sucesso na música, no pagode, mas encontrou Jesus e foi obrigado a abrir mão de tudo aquilo para viver uma vida diferente. Porque o estilo de vida que ele teria que viver seria um estilo de vida que conflitaria com aquilo que ele encontrou em Jesus. E o preço não foi barato, foi caro. Abrir mão de uma carreira, quem sabe, promissora, quem sabe, para viver algo que não dá para se ver. Para viver algo que talvez aconteça. Talvez ele tivesse uma vida boa, sim, mas talvez não. Talvez o seu casamento fosse um casamento abençoado, talvez não. Pela fé escolheu, depois de aceitar a Cristo, viver a vida que Cristo tinha para ele. E passou por algumas dificuldades da sua caminhada, eu acompanhei um pouco de perto isso. E um dia que me marcou muito na caminhada do pastor Rodrigo, vocês já sabem que eu estou falando do pastor Rodrigo aqui, ele liderou a gente dos adolescentes por muito tempo, né? E o seu pai faleceu de uma maneira muito ruim. E a gente jurou entre nós mesmos ali que ele não iria para aquele culto ali, ele não ia participar. A gente já sabia que o culto ia ser cancelado. E o culto não foi cancelado e ele pregou naquele dia. Eu sei que não foi fácil pregar naquele dia. Eu sei que não foi fácil abrir mão da carreira. Mas pelo que Jesus propõe para ele, ele disse, esse é o melhor caminho. É o caminho difícil. É o caminho estreito. Eu estou dizendo alguns exemplos aqui e eu poderia citar outros. Ou eu poderia falar do Luciano, que era um câmera de sucesso lá da Globo, com a sua carreira bem estabelecida, né, Luciano? Muita gente não sabe disso, né? Com a sua carreira estabelecida, filmando lá o Galvão Bueno, brigando com os outros, né? Fazendo Olimpíada, Copa do Mundo, cada vez progredindo mais na sua carreira, ganhando dinheiro, quem sabe, né, Luciano? Cada vez mais dinheiro, e abre mão da sua carreira para não ser um pai ausente na sua família, para ser alguém mais presente na criação dos seus filhos.
para ser o marido mais presente para sua esposa. Esses são os heróis da vida real. E aqui, meus irmãos, tem um monte de heróis. Eu poderia falar do meu pai, eu poderia falar do Manuel, eu poderia falar do Veríssimo, eu poderia falar do Jorge, eu poderia falar de tantos aqui, que inspiram. Não que são melhores do que nós, mas que nos inspiram. E quando a caminhada está difícil para nós, nós olhamos para eles e dizemos, eles conseguiram. Eles passaram por aperto pior do que o meu e estão aqui até hoje. E não pararam a corrida, e não pararam de lutar, e não pararam a caminhada com Jesus. Continuam lutando, continuam correndo. Todos esses heróis da vida real, todos esses heróis aqui do passado, eles só servem para uma coisa, irmãos, não é para distanciar a gente. Não é para a gente colocar o pastor Rodrigo, o Luciano, o Jorge Bispo num pedestal e dizer que eles são mais santos do que a gente. Não é para a gente colocar Abraão, Moisés, Jacó, Noé num pedestal e dizer eles são muito mais santos do que nós. O exemplo não está aqui para isso. Senão não citaria, por exemplo, Raabe, que era prostituta. Ela está nessa lista aqui de heróis da fé. Por que uma prostituta está numa lista de heróis? Porque se ela conseguiu, nós também conseguimos. Porque se alguém tão pecador quanto Davi, que traiu o seu amigo Urias, que matou o seu amigo para ficar com a esposa dele, se um homem como Davi conseguiu completar a carreira, eu consigo também. Se um adúltero, se um traidor, se um assassino, se um pagodeiro... Tô brincando, né? Nada contra o pagode. Mas se pessoas como nós conseguiram completar essa corrida, nós também conseguiremos. Essa caminhada também é para nós. Não é para o nosso vizinho, não, é para a gente. Meus irmãos, essa lista aqui é uma lista muito plural. Nós começamos pelos santinhos, nós terminamos com aqueles que ninguém quer falar. Eu citei 3 exemplos aqui, né? Eu falei de Raabe. Eu poderia falar também de Davi, poderia falar de Jacó, poderia falar de José, poderia falar de Sansão. O nome de Sansão é citado aqui, gente, e eu recomendo você a ler a história de Sansão e Juízes. Se você achar alguma coisa boa que Sansão fez na vida, eu te dou um prêmio. Uma coisa boa, meia coisa boa. Lê a história de Sansão, vou chegar lá, Johnny. Lê a história de Sansão lá, tenta achar alguma coisa boa. Esse cara é herói da fé, herói, inspiração para nós. Não porque ele é certinho, irmãos. Não porque ele é perfeito. É pelo contrário. É porque ele fez tudo errado que ele serve de exemplo pra gente. Porque a gente faz tudo errado também. Porque a gente pisa na bola todos os dias. E quando a gente acha que não tem mais jeito pra gente, Deus coloca uma lista diante de nós como essa. Fala assim, ó, tem gente pior que você, que completou a carreira, que guardou a fé, que lutou até o fim. E Deus fez deles heróis. Deus fez do Luciano herói, Deus fez do Rodrigo herói, Deus fez do Manuel herói, porque são inspirações para nós que somos mais jovens, que fomos liderados por eles, e nós também seremos heróis de outros, se não desanimarmos e desistirmos dessa caminhada. Porque se a gente desistir, a gente não inspira ninguém, a gente fica pelo caminho. Tem uma questão importante aqui nesse texto, irmãos, é que, não sei se você reparou, né? O versículo 1, ele fala o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e aqui eu acho que ele está falando não só das testemunhas escritas aqui no capítulo 11, quando ele fala dessa nuvem, eu acho que ele está falando da comunidade também. Ele tem em mente não só os do passado, mas também os do presente. Ele olha para trás e olha para o lado, né? Nós que temos tantas testemunhas a nos rodear, o que ele vai dizer depois? Livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Existe um problema nesse raciocínio que nós estamos construindo aqui, que é se eu olhar de perto o Rodrigo, de perto o Luciano, de perto o Manuel, de perto o Mariano, de perto o Jorge Bispo, e eu ficar olhando para eles, eu não vou durar na igreja. Eu não fico aqui um mês. Se eu chegar perto o suficiente, vocês não ficam um mês aqui. Se olharem a minha vida bem de perto, bem na intimidade. Porque eu vou frustrar vocês com certeza. Johnny, eu vou frustrar você com certeza. O Rodrigo vai me frustrar com certeza.
o Luciano vai me decepcionar com certeza. É por isso que o autor de Hebreus está dizendo, essas inspirações são ótimas para você. Você está rodeado por uma nuvem de testemunhas, pessoas que são piores que você e que chegaram mais longe que você. Isso te inspira, isso te anima. Mas olha, corra com os olhos em Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Esse não falha, esse não te decepciona. Esse gerou a fé em você, mantém a fé em você e aperfeiçoa a fé que você um dia recebeu. Essa é a palavra aqui para consumador, né? O pessoal da teologia que gosta, né? É o perfeito, teleios, né? É o aperfeiçoador da fé. É aquele que torna a nossa fé cada vez melhor, mais madura, mais consistente. Olha para Jesus, fita os olhos em Jesus. Está decepcionado com pessoas aqui na igreja? Bem-vindo ao clube. Está decepcionado com pessoas aqui nesse grupo de homens? Bem-vindo ao clube. Decepcionado com o pastor? Decepcionado com as lideranças? Bem-vindo ao clube dos seres humanos que falham o tempo todo. Dos Sansãos, dos Davis, das Raabes, dos Jacós. Todos nós aqui servimos de inspiração para os outros, sim, mas não somos a inspiração última de ninguém. Corra a carreira com os olhos em Jesus. Ele é o autor da sua fé. Ele é o aperfeiçoador, o consumador da nossa fé aqui, em Cristo. Olhos em Jesus. Não se desvie. Não desvie o seu olhar, porque senão você se perde. Alguém aqui já correu alguma maratona? Eu acho que meu pai correu uma meia maratona, né, pai? 5 meias, né? Só isso. 5 meias maratonas. O Rafael já correu uma maratona ou meia maratona? Meia maratona? Mais alguém já correu aqui uma meia maratona? Meia? O meia já tem uma galera. Ricardo, Jorge. Mais alguém? Pô, a molecada tá com nada. Ninguém levantou a mão, pastor. Aí, só coroa levantou a mão aí, ó. Aí. Só mais 40, só mais 50. Não tem um de 18 que levantou a mão. Eu já corri meia maratona. Ninguém do quartel aí, não? Rufo, não, Rufo? Meia não dá não, né? Muita coisa. 21, né? Para vocês que correram a meia maratona, deixa eu ver alguém. Rafael, qual é o sentimento de terminar uma meia maratona? Fala aí pra gente, em poucas palavras. Superação. Pai, qual o sentimento? Alívio? Sincero, né? Pô, assim que é bom, acabou. Deus não me levou agora, Deus não me levou hoje. Consegui, alívio. Gostei da sinceridade. Qual é o sentimento de terminar uma corrida longa, irmãos? Que seja de 10 quilômetros. Que seja de 5 quilômetros. Olha, eu vou falar para vocês, eu não sou nenhum corredor não, mas já corri 10, 15, 5. É uma sensação boa, sabe? De você falar, cara, eu quero isso aqui para minha vida, sabia? Você começa dizendo, isso aqui é a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Você termina dizendo, como é bom correr. Como é bom terminar isso aqui. Né? Começar é difícil, mas como é bom chegar ao final. Como é bom terminar. Não é à toa que o sábio lá de Eclesiastes vai falar, né? O fim das coisas é melhor que o começo, né? Não é à toa que ele fala isso. É sabedoria do alto mesmo. Porque é muito bom chegar ao fim. É muito bom terminar. Mas, gente, a corrida da fé, pra gente, é impossível terminar. Ela não se termina. Nós não conseguimos chegar nessa linha de chegada. Por conta própria, não dá. Nós somos fracos. Nós cedemos às tentações. Eu estou falando alguma loucura aqui, gente? Nós cedemos às tentações. Nós nos distraímos do caminho. Nessa corrida da fé, metaforicamente falando. Nessa caminhada para seguir a vontade de Deus, para viver em comunhão. A gente escorrega o tempo todo. Essa é uma corrida impossível para a gente. Não dá para correr por conta própria. Não dá para alcançar a bondade de Deus, a graça de Deus por conta própria. Essa é uma corrida que não dá para a gente terminar. E por isso que a gente tem que olhar para Jesus. Porque Ele não só conquistou para a gente essa corrida. Ele não só garantiu que a gente vai chegar na linha de chegada, não. Mas Ele nos capacita e nos aperfeiçoa a cada dia. Tá difícil, tá árduo, tá cedendo mais do que em outros momentos. Olha para Jesus de novo. Volta os olhos para Jesus. João, você está falando para olhar para Jesus, como é que eu vou fazer isso? Isso é muito
superficial, isso é muito difícil de imaginar. O que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus é olhar para os meios da graça dele que ele deixou para nós. Palavra de Deus, comunhão dos santos, santa ceia, oração, os meios que ele nos deu para conhecer cada vez mais a Deus. Tá difícil? Olha para a palavra de Deus, busca nela o teu refúgio. Fecha os seus olhos, fala com Deus. Deus, está difícil, me ajuda. Está difícil, se aconselha com irmãos aqui na igreja. Esse é um meio de graça. Esse é o meio que Deus nos deu para que nós vivamos em comunhão com Ele. Jesus não está mais aqui fisicamente. O que nós temos somos uns aos outros, inspirados pelo próprio Deus, para que a gente continue correndo, para que a gente não caia no meio do caminho, para que a gente não desanime. Ele é o autor, aperfeiçoador da nossa fé. E quando a gente se desvia do olhar dele, a gente começa a tropeçar demais. E esse é o indício, né? Esse é o sinal. Eu estou tropeçando demais, João. Eu estou caindo demais. Eu estou repetindo os mesmos pecados. Eu estou voltando às velhas práticas. É porque a gente está olhando pouco para Cristo. Você parou de meditar na palavra. Você parou a tua vida de oração. Você parou de estar presente na igreja e viver a vida da igreja. Não é coincidência, meus irmãos. Quando nós estamos frios, nós cedemos mais fácil. Nós não conseguimos dizer não para aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus. Nós ficamos fracos porque não estamos olhando para a pessoa certa. Ou você está olhando para você mesmo, ou você está olhando para outras coisas, distraído na corrida, e não está olhando para quem você tem que olhar, Jesus. Através da palavra, através da comunhão da igreja, através dos sacramentos, através desse momento aqui de pregação. É assim que nós encontramos a Cristo todos os dias. O que eu falei? Olhar para trás para se inspirar no passado, os heróis da fé. Olhar para o lado, para os heróis que Deus colocou aqui na nossa igreja. Olhar para Cristo, que é o autor, consumador da nossa fé, aquele que nos inspira, aquele que conquistou a salvação para nós, aquele que garantiu vitória para nós. Mas existe ainda um último olhar, né? Para trás, para o lado, para Cristo e para frente. É como ele vai terminar o versículo 2 aqui. Leia aí comigo de novo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Você imagine, meus irmãos, Jesus passando pelo que ele passou. Jesus foi tentado. Há muita discussão hoje na internet, né? Se Jesus foi tentado, se alguém perfeito pode ser tentado ou não, né? Mas nós sabemos que Jesus foi tentado. Isso é dito na própria palavra, né? Foi tentado, mas não pecou. Foi tentado no deserto. Jesus foi tentado diversas vezes, meus irmãos, e ele não pecou. Mas você já parou para pensar o que fez Jesus não pecar? Nós acreditamos que ele era plenamente homem, como nós. Plenamente Deus também, com as duas naturezas coexistindo, com certeza, 100%. Mas o que fez Jesus não pecar foi a sua divindade. O que o texto diz para a gente aqui é que Jesus suportou tudo o que suportou, sem se importar com a vergonha, claro que por sua divindade, mas a sua divindade justificada na alegria que lhe estava proposta. O motivo de Jesus suportar a cruz foi a alegria. Ele só aguentou o sofrimento porque tinha uma alegria proposta. Tinha uma promessa de que ele seria muito feliz lá na frente. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Que coisa interessante. Deus prometeu para Jesus, existe uma alegria lá na frente que vai valer tudo a pena. Vai fazer valer tudo a pena. Todo o sofrimento, toda a tentação, toda a fome, sede, privações. Imagine Deus virar homem, se rebaixar a esse patamar, a esse nível, resistir a tudo isso, aguentar tudo isso, ser injustiçado, ser traído, ser crucificado, morto, torturado, por uma alegria que foi proposta. A sua motivação foi essa alegria proposta. E nós passamos por muito menos que Jesus passou, gente. Nosso sofrimento aqui não se compara com o de Jesus, não. Eu estou conversando com um amigo meu, já tem alguns meses. Hoje eu ouvi um áudio dele, Deus me perdoe, né? Às vezes a vontade de rir, tu fala, caramba. E ele está contando os problemas para mim, ele está desabafando, e a gente sempre leva isso com o coração aberto, né? Mas ele dizia assim, em algum momento, João, eu acho que eu cheguei no fundo do poço. Acho que não tem mais para onde eu ir. Eu pensei já em suicídio diversas vezes. E meus irmãos, se eu contasse os problemas que ele me conta para vocês aqui,
Acho que alguns irmãos abriam aquele sorriso amarelo e diziam, meu Deus do céu, esse cara não sabe o que é problema. Só se eu comparar com a minha vida, talvez, que não tem nada demais, já seria um negócio de dizer, meu amigo, calma. Calma que o fundo do poço não está nem perto de você. Não está nem perto. Você pode se sentir assim, a gente não diminui como alguém se sente, né? Alguém que se sente mal, a gente tem que levar isso muito a sério. É a vida dele que está em jogo. Mas é preciso também mostrar que o fundo do poço é muito mais embaixo do que nós achamos. Estar mal, meus irmãos, é muito pior do que como você está hoje. Acredite no que eu estou dizendo. E quem diz isso não sou eu, é alguém que passou pela pior privação, sofrimento que pode existir. É alguém que morreu injustamente. E ele morreu justamente para ter esse argumento. Hebreus vai dizer o seguinte, ó, vocês têm um Salvador que é igual a vocês. Não é um Salvador distante, não. Vocês podem se achegar ao trono dele com coragem, porque ele sabe o que vocês estão passando. Porque ele resistiu a cada tentação que vocês estão resistindo. Ele foi homem igual a vocês. Hebreus capítulo 4, se eu não estou enganado. No final do capítulo 4, ele vai falar assim, ó, se acheguem até Jesus com confiança, porque ele é um Salvador que não é um Deus longe, não. Ele não é aquele que está sentado no trono, esperando você errar. Não, ele sabe exatamente o que a gente passa. Ele sabe exatamente o que é privação. Sabe exatamente o que é traição. Ele não pecou. E ele nos diz para continuar caminhando. E que mesmo que a gente peque, a gente tem um advogado junto ao Pai, que é ele mesmo. O nosso intercessor. E aí eu falava para esse amigo meu amigo, nunca mais diga que você está no fundo do poço. Não pela natureza do teu sofrimento não, que não é nada mesmo. O teu sofrimento não é nada mesmo. Mas se você está se sentindo assim, reveja, porque só do que eu conheço tem gente 10 vezes pior que você. E se você é cristão, bom, eu creio que ele é cristão, você crê num Salvador que passou por um sofrimento que é até constrangedor de você falar que você está no fundo do poço. Deus deu tudo que ele tinha, a própria vida. Não para que a gente vivesse essa vida que a gente está disposto a viver aí, que é uma vida cristã confortável, né? Uma coisa, é corrida, é luta, meus irmãos, é maratona. É o corpo o tempo todo dizendo, para, não dá mais, tu não vai aguentar. Os maratonistas, né? Não é isso? Para agora, até tá bom, 10 tá bom, 10 é muito. E você chega no 15 tá bom, você não vai aguentar. E a mente dizendo o tempo inteiro, você que tá malhando, quem malha aí? Johnny malha, né? Tá malhando, né, Johnny? Não, vou fazer mais uma não, acho que tá bom. Mais uma, dá mais uma repetição. E o corpo o tempo todo dizendo, chega de transtorno, chega de incômodo. Essa é a nossa caminhada de fé, meus irmãos. Essa é a nossa caminhada, é o tempo inteiro. As tentações dizendo, não é para você. Essa vida aqui de crente não é para você. Jesus não é para você. É para o teu amigo do lado, é para aquele lado do futebol. Para você não é, você é ruim demais. Você é fraco demais. E o nosso Salvador está dizendo assim, ó, pode vir. Eu garanto que você vai chegar na linha de chegada. Eu garanto, porque eu venci essa corrida. Eu corri por você. Você consegue sentir isso? A corrida já está vencida. O que a gente precisa fazer é viver de modo digno de quem deu tudo por nós. Viver de modo digno da vocação que o Senhor nos deu, que o Senhor nos fez. E aí eu quero que você olhe para a própria vida agora e pense, eu estou vivendo de modo digno? Eu estou vivendo de maneira digna de alguém que morreu por mim? Ou estou vivendo de qualquer jeito? A minha vida se parece mais uma corrida, uma maratona, ou se parece mais um passear no parque? Porque se você tem vivido essa vida cristã, meu irmão, de que está tudo bem, está tudo bom, pode tudo, alguma coisa está errada na tua caminhada. Porque não é fácil viver com Cristo. Mas o próprio Jesus vai dizer, através do apóstolo Pedro, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Há também um prazer, uma alegria proposta. Há um prazer disposto a nós. E esse prazer é nós estarmos todos juntos na glória eterna, na presença de Jesus para sempre. Nós, a nossa família, os nossos amigos, todos nós desfrutando da presença de Deus para sempre. Sem doença, sem desemprego, sem privação. Todos nós na presença de Deus, com todos que amamos, para sempre. Essa alegria nos está proposta. Nós corremos olhando para isso. E nós vamos chegar lá um dia. Para finalizar, meus irmãos, para concluir, o início do versículo 1, ele vai falar o seguinte: portanto também nós,
Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Repare que ele fala para a gente se livrar de duas coisas aqui, né? A gente se livrar do peso e do pecado. O que eu queria chamar os irmãos aqui nessa noite é para que a gente leve a vida cristã a sério. O que você acha? Levar a caminhada com Jesus a sério. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é basicamente isso. Olha, que tal a gente levar isso a sério e parar de carregar peso que não precisa carregar para essa maratona? Parar de correr essa corrida que a gente está correndo, cheio de distrações, que nem sempre são pecado, irmãos. Ficar 3 horas no celular, no Instagram, não é pecado, não. Abrir mão de um tempo com a família para você ver um jogo de futebol 3 vezes na semana não é pecado, não. Estar ausente de casa para estar com seus amigos, bebendo, fazendo qualquer coisa que seja, não necessariamente é pecado. Porque pecado é uma coisa e nós sabemos o que é pecado. Nós sabemos que imoralidade sexual é pecado. Nós sabemos que adultério é pecado. Nós sabemos que olhar de maneira imoral para uma mulher na rua é pecado. Nós sabemos que roubar dinheiro da empresa que nós trabalhamos é pecado. Nós sabemos que infringir as leis da cidade, do país que nós vivemos é pecado. Isso nos atrapalha a correr? Com certeza. Mas também há um peso que não é pecado e que tem nos atrapalhado, que tem nos distraído. Vamos levar essa corrida a sério, meus irmãos. Vamos levar a vida com Cristo a sério. Vamos tirar todo o peso, tudo aquilo que tem atrapalhado, para parar de tentar correr uma maratona com uma mochila de 100 quilos nas costas. Porque é mais fácil você servir a Deus, porque é mais fácil você seguir a Jesus quando você tira esse peso. Quando você passa a dar atenção para sua esposa, quando você passa a ser um pai presente para os seus filhos. Parece que a vontade de Deus fica mais fácil de alcançar. Quando você se priva de tempo no celular e a pornografia não fica mais tão atraente assim. Parece que é mais fácil dizer não para ela, porque você passa menos tempo ali. Não é pecado passar muito tempo ali, mas é peso. A gente pode se livrar desse peso. A gente pode se livrar da solitude, de você tentar andar sozinho, de você vir aqui para a igreja, vem aqui, vai para o culto, fica ali em cima, fica aqui na frente, acabou o culto, você vai embora, você não fala com ninguém, você não se relaciona com ninguém. Isso é peso. Andar sozinho é peso, não necessariamente pecado. Você está na comunhão, né? Come do pão, bebe do cálice, fala com o irmão ou outro. Vamos se livrar disso. Vamos levar isso a sério, meus irmãos. Vamos olhar para a maratona que está diante de nós e vamos falar assim: eu vou correr com o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho é a confissão de pecados. É procurar meus líderes e dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para caminhar. Eu quero caminhar melhor, eu quero correr essa maratona. Eu quero ser inspiração para outros. Eu quero ser inspiração para meus filhos. Eu quero ser um exemplo para minha esposa. Eu quero ser um homem que a minha esposa se orgulhe em ter como marido. Não necessariamente pecado, mas a gente precisa levar essa corrida a sério, irmãos. A gente precisa levar a vida com Jesus a sério. A vida com Jesus não é bobeira. Viver com Cristo não é uma vida qualquer. Quando a gente passar a levar isso a sério, a gente vai se livrar desse peso e desse pecado. E eu sei que você não vai apertar um botão hoje aqui depois do culto e a gente vai mudar tudo, não. Mas começa com uma iniciativa. Começa com uma decisão no coração. Isso me incomodou, João. Isso que você falou me incomodou. Eu estou vivendo de qualquer forma mesmo. Eu estou cheio de peso nas costas. É por isso que está difícil correr. Eu quero me livrar disso. Como é que eu faço? Esse é o primeiro passo. E a gente tem um ano todo para trabalhar isso, né? Trabalhar o amor a Deus, os fundamentos, o evangelho, o arrependimento de pecados, a confissão de pecados, o aconselhamento. A gente tem um ano inteiro para trabalhar isso, irmãos. A gente tem a vida inteira, na verdade. Não é tarde para ninguém aqui. Você está falando isso porque você é jovem, João. Você está mais jovem do que a maioria aqui. Aí você tem que brigar com o autor de Hebreus. Nós estamos envoltos de uma nuvem de testemunhas. Nós temos as testemunhas do passado. Nós temos as do presente. Nós temos Jesus ao nosso lado, ao nosso favor. E nós temos a alegria proposta. Olha para trás através da palavra. Olha para o lado através da comunhão. Olha para Jesus através da palavra, da oração, da comunhão e da ceia. E olha para frente
para que você continue correndo, caminhando, sem desanimar, sem tropeçar. E se você cair, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aquele que perdoa qualquer pecado. Aquele que perdoou o assassino Davi. Aquele que perdoou o adúltero Davi. Aquele que perdoou Sansão, assassino. Aquele que perdoou a prostituta Raabe. Por meio dela entrou o povo na terra prometida. Eu poderia citar tantos outros. Heróis da fé. Todos nós aqui somos potenciais heróis. Cheio de falhas. Mas quando alguém começar a olhar muito perto pra gente, a gente fala assim, ó, eu sei que você gosta de mim. Que bom que você me tem como inspiração. Mas olha para Jesus, não olha muito para mim não. Senão você pode se perder do caminho. Vamos orar? Fecha os olhos. Senhor, nós queremos te levar a sério. Nós queremos levar a vida contigo a sério, Senhor. Porque nós acreditamos, como nós lemos aqui, que o Senhor existe. E que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Nós acreditamos, ó Deus, que isso aqui não é encenação. Que existe um Deus que está lá no alto nos ouvindo. E que o Senhor que está nos ouvindo é nosso Pai também. Por isso nós te pedimos como filhos, ó Deus, que o Senhor nos mostre o caminho. Que o Senhor primeiro perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe nossas faltas, nossos tropeços. Perdoe o momento, ó Deus, que não conseguimos cumprir aquilo que nós sabíamos que tínhamos que cumprir. Nosso papel em casa, nosso papel com a nossa esposa. Quando nós a desonramos, Senhor. Cada um aqui sabe o que tem feito, ó Pai, que desagrada o Senhor. Nós te pedimos perdão de coração nessa noite, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti tudo de errado que fazemos. Todas as nossas imperfeições. Tudo aquilo que nós fazemos de errado e que ninguém sabe muitas vezes. Nós colocamos agora diante do Senhor a nossa pior fraqueza. Nossa pior debilidade, a nossa pior ferida. Nós colocamos diante do Senhor agora em oração, crendo que o Senhor nos perdoará. Crendo que o Senhor derramará sobre nós o remédio, o amor, a graça, o perdão. Para que o Senhor tire essa mochila pesada sobre os nossos ombros, ó Pai, e que possamos correr a corrida que o Senhor preparou para nós. Nós queremos sair daqui leves, Senhor, leves. Leves para viver a vida que o Senhor preparou. Leves para te obedecer, leves para falar do Senhor, sem peso de culpa ou de hipocrisia. Sem nos preocupar demasiadamente, ó Deus, com o nosso pecado. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa. Nós pedimos de coração perdão ao Senhor. Mas nós não só pedimos perdão, nós pedimos também, Senhor, capacidade do Senhor para viver diferente. Para sair daqui, Senhor, e não repetir os mesmos erros. Nós queremos levar essa vida aqui a sério, Senhor. Essa caminhada contigo a sério. Nós como homens, ó Deus, casados, solteiros, viúvos, aposentados, nós como homens, queremos ser homens que inspiram outros homens, ó Pai. Queremos ser os heróis da próxima geração. Queremos ser os heróis dos nossos vizinhos, dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos amigos. Nós queremos ser inspiração para outros, mesmo com nossas imperfeições. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Sozinho nós não conseguimos correr essa corrida. Eu te peço para que o Senhor nos ajude a identificar qual é o peso que temos carregado e que não precisamos carregar. Não só o pecado que nos aflige, não só aquilo que temos cometido de errado e que nós sabemos que é errado, mas aquilo, Senhor, que nem é errado em si, mas que tem nos atrapalhado a caminhar. Talvez o tempo exagerado no celular, talvez o tempo exagerado na televisão, talvez o tempo exagerado no trabalho, Senhor. Porque nós sabemos que trabalhar 10, 12, 15 horas por dia não é pecado, Senhor, ou não necessariamente é pecado. Mas nós temos feito disso, Senhor, um Deus na nossa vida. Mas nós temos feito disso, ó Deus, algo que não deveria ocupar o lugar que ocupa na nossa vida. O dinheiro, a riqueza, a prosperidade. Que o Senhor tire isso do nosso coração. Que nós confiemos na Tua provisão.
Nos ajuda a identificar os pesos que temos carregado. Nos dê coragem, como foi lido aqui no início, Senhor. Indo de encontro aqui a essa mensagem. Que o Senhor nos dê coragem para confessar pecados uns aos outros, aos nossos líderes, para procurar ajuda, Senhor, para que não caminhemos sozinhos, mas que vivamos em comunhão contigo e com nossos irmãos. Obrigado por essa noite tão maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.